caminho estreito e o caminho espaçoso. É eu que preciso tomar a decisão. É eu que preciso fazer esta escolha. O Pai nos dá duas opções. Eu estava lendo acerca disso, é interessante, começa lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, verso 19, olha o que está escrito para você ver. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte. Olha aí, Deus propondo, ou seja, Deus mostrando, Deus apresentando para o homem o caminho da vida e o caminho da morte. Ele diz, e os céus e a terra, hoje eu estou colocando eles por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. É Deus exigindo do homem uma escolha. Olha o que diz ainda Jeremias 21 e o versículo de número 8. Olha o que diz: e a este povo dirás, assim diz o pastor? Não, assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Gente, isso aqui é muito sério. É Deus exigindo de nós uma escolha. É Deus exigindo de você uma escolha. Eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E agora? Agora é comigo. Agora é com você. Ele nos apresenta os dois caminhos e as duas portas: caminho da vida e o caminho da morte. Para mim e você fazer uma escolha. Porta estreita, caminho estreito, não oferece espaço suficiente para passarmos com todo o nosso volume de pecados. Caminho estreito e porta estreita não oferece para mim e para você passarmos com todo o nosso volume de pecados. O que a gente tem que fazer, pastor? Eu e você, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos arrepender. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Qual era a pregação dos apóstolos? Arrependei-vos. Mas por que, pastor, eu tenho que tomar essa decisão? Sabe por quê? Porque não existe meio cristão, meia salvação, meio evangelho. Ou é Deus ou o mundo. Não tem meio evangelho, meia salvação. Ou você escolhe Deus, que é a vida, ou você escolhe o mundo, que lhe trará a morte. Por isso está escrito, eu coloco diante de vocês dois caminhos, e vocês vão escolher agora. Irmão, interessante que a Bíblia, ela nos dá a condição de fazer uma boa escolha, sim ou não? Ela nos ensina. Eu me lembro de Josué lá no capítulo 15, verso 24, quando Deus chega para o povo, através de Josué, e diz, vocês vão ter que escolher a quem vocês vão servir. Se os deuses a quem serviram os vossos pais que estão da além do rio, cuja terra habitais, vocês vão ter que escolher. Aí ele toma uma decisão concreta, decisiva, e diz, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, isto é convicção.
Isso é absoluta certeza. Ele diz: escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estão da além do rio e cujas terras habitais. Aí ele toma uma decisão concreta, condensada para ele e para a sua família. E ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma escolha. Precisamos fazer esta escolha. E sabe que tem gente que está querendo favorecer as pessoas para tomarem essa decisão, mas não a decisão definitiva de abandonar o pecado. Não, vem para a igreja. Vem para a igreja. Você não precisa mudar, não. Vem do jeito que você está e continua na mesma situação, não tem problema, não. E as pessoas dizem: não, se for nessa condição, eu vou, rapaz. Legal. Não precisa mudar, não. Não, não precisa mudar, não. Sabe por quê? Porque Deus só quer o teu coração. Deus só quer o teu coração. Você não precisa mudar, não. Vem como está e continua na mesma. Nananina, não. Tem que haver verdadeiro arrependimento. Tem que haver renúncia pelo pecado. Tem que abrir mão de muitas coisas. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. E João escreveu dizendo: e desde agora emprega força para entrar nele. Tem que renunciar, tem que abandonar o pecado, tem que deixar as coisas deste mundo. Paulo escreveu a Tito 2:11 que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas o verso seguinte diz: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar, irmão. E hoje em dia as pessoas estão assim: a mensagem não pode ser muito dura. Não, você tem que pregar amor. A mensagem não pode ser muito dura. Tem que ser aquela mensagem mais ou menos light, porque senão vai machucar alguém. Irmão, sabe o que machuca alguém? É o pecado. Sabe o que machuca alguém? É as coisas desse mundo. A Bíblia não machuca ninguém, não. A Bíblia sara, a Bíblia leva para o céu. O que machuca o homem é o pecado. A Bíblia não. A Bíblia leva o homem para o céu. Isso é tão verdade que o versículo 14 da leitura de Mateus 7 está escrito: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva para onde o caminho apertado? Leva para vida. Olha aí, o caminho apertado leva para a vida. Se é apertado, você não consegue passar com a bagagem do pecado. Não consegue. Tem que abandonar o pecado. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que viver para Deus agora uma nova dimensão de vida. Por quê? Porque você aceitou a Cristo. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo homem, é uma nova mulher. Mudou completamente, mudou. Então, o caminho que nos leva à vida é apertado. Diz assim, diga comigo, é apertado. Parece que passa um de cada vez. A porta larga não.
Abre lá e entra 10, 15, 50, uma pancada só. Mas o caminho que leva à vida, passa um de cada vez. Você tem que abrir mão de muitas coisas. E eu estou preocupado, porque os pregadores estão pregando por aí, que as pessoas devem vir para a igreja, e eles começam a dizer, vem para a igreja, porque Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te fazer crescer, Deus vai mudar a sua vida financeiramente. Quem mandou pregar esse tipo de mensagem? Jesus não foi. Jesus não prometeu céu na terra para ninguém. Jesus não prometeu uma vida cômoda, uma vida a seu próprio bel prazer, uma vida regalada, esplêndida, para ninguém. Pelo contrário, ele diz, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser, ele diz, eu não obrigo ninguém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e segue-me. Você quer seguir a Cristo? Você quer morar no céu com Jesus? O que é que você tem que fazer? Você precisa negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa as suas próprias vontades. Tem hora que dá uma vontade de pecar, sim ou não? Ou você é super anjo, ou você é semideus. Não tem hora que dá uma vontade de pecar, mas você tem que suprimir essa vontade. Você tem que crucificar a carne em suas paixões. E você dizer não, não e não. Eu sou de Jesus. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. E você não abre mão das suas convicções. E você não abre mão do seu Deus. Por quê? Porque você sabe que estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Interessante que ele fala do que aqui? Ele fala de porta e ele fala de caminho. A porta é ele mesmo. Quando você abre a Bíblia em João capítulo 10, versículo 9, olha como Jesus se apresenta para o povo de Israel. Ele diz assim, eu sou a porta. Ele não diz que era uma das portas, ou era uma porta, porque se ele fala assim, evidentemente que teria outras, mas ele é categórico, ele é contundente, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Irmão, só em Jesus a salvação, só em Jesus, só entrando por esta porta, você encontrarás a salvação. Ele diz, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, nós estamos aqui por quê? Por causa de Jesus. Por que eu tomei essa decisão de servir a Cristo? Por causa de Jesus. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Interessante que ele diz, entrará e sairá e achará pastagens. Ele estava falando da ovelha e do pastor. E eu diz, eu sou o bom pastor. Ele diz, eu vim de uma forma diferente. Porque no verso 10 aí ele diz, o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Uma tríplice finalidade. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Tríplice finalidade. Aí Jesus conclui dizendo, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Levante a sua mão, entre pela porta estreita, entre pelo caminho apertado. Então, a porta é ele. Quando ele diz assim,
entrai pela porta estreita, ele estava dizendo: é por mim que vocês têm que entrar, porque ele é a porta. Mas ele não é somente a porta, ele também é o caminho. João capítulo 14, verso 6, interessante, que Jesus vem falando ali da morada no céu. Ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Por quê? Porque não tem jeito de você ir para o céu se não crê em Jesus. Ele diz, credes em Deus, mas credes também em mim. E aí ele traz uma palavra afirmativa. Tem gente que diz que Jesus foi preparar morada no céu, ou lugar no céu para nós. Nananina, não. Ele não foi preparar lugar. Esse lugar já está preparado, disse Paulo, antes da fundação do mundo. Ele traz uma palavra, o verbo aplicado aí é: na casa de meu pai há muitas moradas. Esta expressão, esse verbo há, quer dizer do passado, no presente e no futuro. Se eu ler essa palavra amanhã, eu vou estar lendo assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está afirmando, ele não está dizendo que vai preparar lugar. Ele está dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele diz, e se lá não tivesse muitas moradas, se não fosse assim, se lá não tivesse já morada, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele não está dizendo que foi preparar. É só você entender e saber ler essa palavra. Ele está afirmando, na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, ou seja, se lá não tivesse muitas moradas, então eu teria dito para vocês, vou preparar-vos lugar, e se eu vos for preparar lugar, virei outra vez, tal. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus vem falando disso, você vai ver aqui no versículo de número 5, coloca o 5. A Bíblia diz que um discípulo chamado Tomé, ele diz, Senhor, não sabemos para onde vais. A gente não sabe, Senhor. E como a gente vai saber o caminho? Eu estou pregando aqui sobre portas, as duas portas e os dois caminhos. Já mostrei em João 10:9, Jesus dizendo, eu sou a porta. Agora tem um discípulo chamado Tomé, duvidoso. Senhor, o Senhor está falando aí de caminho e tal, e o Senhor está dizendo que vai para o céu e que o lugar já está preparado. Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. E olha a resposta do Senhor. No versículo de número 6, ele disse, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Aleluia. Ele não disse que era um caminho ou um dos caminhos, porque se ele fala eu sou um dos caminhos, evidentemente tinha outros, ou um caminho. Ele não diz, ele diz eu sou o caminho. Isso significa dizer eu sou o único caminho. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Nananina, não. É outra maneira que as pessoas lêem o versículo errado. Ninguém vai ao Pai. Não é vai, é vem. Não é vai ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus disse ninguém vem ao Pai? Porque Ele mesmo é o Pai. Quando Ele fala isso, um outro discípulo duvidoso aparece em cena. Eu disse, Senhor, mas espera aí. Então mostra-nos o Pai. Agora Filipe. E é o que nos basta. Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Então é o que nos basta. Aí Jesus chega para ele e diz, Filipe, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Aleluia. Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe por quê? Porque eu e o Pai somos um.
Aleluia, irmão, Jesus é a porta, mas Jesus também é o caminho. Ele é a porta, Ele também é o caminho. E é interessante que quando você lê Lucas capítulo de número 13, do versículo 22 ao 28, a Bíblia diz que Jesus ele percorria de cidades em cidades, de aldeia em aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E olha o que aconteceu nesse episódio. No verso de número 23 diz: depressa, filho, 23. E disse-lhes Senhor, são poucos os que se salvam? Olha, uma pergunta muito interessante. Jesus andando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de repente se aproxima um homem. Ele faz a seguinte pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, o quê? Vamos ver? Porfiai por entrar pela porta estreita. Oh, meu irmão, não tem outra alternativa. Tem que entrar pela porta estreita. E eu estou preocupado, porque as pessoas hoje não querem estar debaixo do jugo de Cristo. Elas não querem obedecer, se submeter a Cristo Jesus. E sem obediência a Deus, a Cristo, você jamais será salvo. Tem que obedecer. Tem que obedecer a Cristo. Jesus foi categórico. Ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Sabe por quê? Muitos procurarão entrar e não poderão, porque não querem abandonar o pecado. E se não abandonar o pecado, não consegue, porque a porta é estreita. Não dá para você entrar na porta estreita carregando aí os seus pecados de estimação. Nananina, não. Tem que abandonar definitivamente o pecado. E aí está escrito, ó, porfiai. É uma disputa. Quando fala de porfiai, tem uma disputa acirrada. Por isso que João diz que o reino de Deus é tomado à força. E ele diz: desde agora, emprega a força para entrar nele. Mole não entra no céu. Gente que desiste fácil. Aceita Jesus hoje, amanhã está saindo fora da igreja. Ah, mas eu pensei que era mais fácil, sabe? Eu pensei que daria conta. O que é isso, meu irmão? Pare com isso. Ele diz: porfiai por entrar pela porta estreita. Por quê? Porque muitos lutam para entrar, mas não conseguem. Porque quer entrar com a bagagem do pecado. Não quer abandonar o pecado. E o pecado faz uma divisão. Isaías profetizou no capítulo 59. Ele diz que o nosso pecado faz uma divisão entre nós e Deus. Deus não aceita os nossos pecados. E aí no verso 25, olha o que diz nesse versículo. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar lá do lado de fora, e olha para cá, a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Irmão, sabe a palavra mais dura que alguém possa receber nesse dia é Jesus dizendo para ele: eu não te conheço. Eu não te conheço. Você nunca me serviu.
Você nunca abriu mão de nada por mim. Você nunca quis renunciar os seus pecados. Então ele diz, ó, eu não vos conheço. Quer ver?